dia, irmãos. Estaremos hoje dando sequência à nossa revista da Escola Dominical, revista que é da linha Palavra Viva, revista que tem por título Eu Mesmo e os Outros. A lição de hoje é a lição de número 4, lição que tem por título Autonomia, Vida é Minha. E antes de estarmos dando início à nossa lição, nós iremos rapidamente orar a Deus, pedindo que Ele ilumine a cada um de nós. Oremos a Deus. Senhor Deus, peço que o Senhor ilumine a cada um de nós, ilumine a minha mente para que eu saiba expor devidamente a revista que trata da Tua Palavra e ilumina também, Deus, a mente de cada uma daquelas pessoas que irão escutar essa exposição para que com as suas mentes iluminadas possam entender a lição trazida a partir das Sagradas Escrituras para o seu coração. Que cada um de nós possa guardar a lição dentro dos nossos corações e saber aplicar essa lição em nossas vidas. Seja com cada um de nós, eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, do que trata a nossa lição? Na nossa introdução, a lição vai tratar de um fenômeno tenebroso em nossa época. Que fenômeno tenebroso em nossa época que trata a nossa lição? O fenômeno tenebroso é a grande quantidade de suicídios. Vivemos em uma época em que a quantidade de suicídios é grande. Não é que os suicídios tenham começado agora, não é que os suicídios não tenham existido em outras épocas. Sempre existiu suicídio. O que a nossa revista traz para nós é que no momento atual em que temos vivido, existe uma grande quantidade de suicídios. E a grande quantidade de suicídios que existe em nossa época é resultado de quê? A nossa revista vai nos informar que é resultado de uma visão de mundo. Pessoas possuem uma visão de mundo equivocada, uma visão de mundo segundo a qual a vida delas pertence exclusivamente a elas. Não existe nada além disso. Elas são autônomas, possuem vida e a vida é exclusivamente delas. Essa visão de mundo equivocada tem levado a uma grande quantidade de suicídios. Essa visão de mundo, claro, somada a um outro fato, que é a autocomiseração. Pessoas que, passando por situações difíceis, tendo autocomiseração, tendo dó de si mesmas, piedade de si mesmas, observam-se numa situação difícil e, em razão de elas serem autônomas, elas acabam decidindo por tirar as suas próprias vidas. Vamos lá. Ponto 1. O que exatamente é o suicídio? Suicídio é, por definição, o ato de uma pessoa retirar a própria vida. Quando uma pessoa tira a sua própria vida, quando ela mata a si mesma, ela está cometendo suicídio. E isso é um pecado. Por que razão isso é um pecado? Porque isso é quebra do 6º mandamento. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão a ela. A pessoa que comete suicídio, ela mata a si mesma. E quando ela mata a si mesma, ela quebra o 6º mandamento, que diz: não matarás. O que leva uma pessoa a matar a si mesma, a quebrar o 6º mandamento? Na revista, nós vemos uma série de sentimentos que estão relacionados a essa quebra desse mandamento. Sentimentos tais como raiva, desânimo, falta de esperança, dentre outros tantos mais, que a pessoa tem e, associado ao fato de que ela se vê como autônoma, leva ela, algumas vezes, a cometer o suicídio. Vamos lá. Quando a gente trata de suicídios, nós temos alguns mitos, algumas coisas que não são verdades e temos também algumas verdades associadas ao suicídio. A nossa revista traz 4 mitos comuns associados ao suicídio e temos também associados a esses mitos algumas verdades. Que mitos são esses? Primeiro, quem fala que vai cometer suicídio não comete. Isso é um mito. Por que isso é um mito? Porque algumas pessoas que falam que vão cometer suicídio, de fato, não cometem suicídio. Mas algumas pessoas que cometem suicídio, antes de cometerem o suicídio,
falam sim que vão cometer o suicídio. Então, quem fala que vai cometer o suicídio comete? Às vezes. Não são todas as vezes. Realmente existem algumas vezes em que a pessoa fala que vai cometer e acaba não cometendo o suicídio. Mas existe algumas vezes em que a pessoa fala que vai cometer e acaba cometendo. Então é falso afirmar que toda e qualquer pessoa que afirma vou cometer suicídio acaba não cometendo. Pode ser que a maior parte das pessoas que afirmem isso, eu irei cometer suicídio, realmente acabe não cometendo. Eu não tenho que dados a respeito para afirmar se a maioria que afirma que vai cometer comete ou não comete. Pode ser verdade que a maioria não cometa, mas é falso afirmar que toda e qualquer pessoa que afirma que vai cometer acaba não cometendo. Se uma pessoa afirma que vai cometer, ainda que ela acabe não cometendo, é necessário observar e fazer alguma coisa a respeito. Porque pode ser que ela seja apenas mais uma que não vai cometer, mas pode ser que ela vá sim cometer suicídio. Então é falso afirmar que toda e qualquer pessoa que fala que vai cometer suicídio não comete. Um outro mito, o segundo de 4. Suicidas estão terminantemente decididos a cometer suicídio. Isso é falso. Nem todo suicida está terminantemente decidido a cometer suicídio. Pode ser que existam alguns, mas certamente existem pessoas que não estão totalmente decididas a cometer suicídio. São pessoas que estão indecisas, que não sabem o que vão fazer, que podem planejar e desistir. São pessoas que querem, acima de tudo, eliminar o mal que as aflige e não eliminar a vida. Pode ser que algumas dessas pessoas queiram eliminar a vida, mas nem todas as pessoas que dizem que vão cometer suicídio estão terminantemente decididas a cometer suicídio. Pode ser que muitas delas queiram apenas eliminar o mal que as aflige e não queiram eliminar a própria vida. É falso afirmar que todo e qualquer suicídio está terminantemente decidido. Nem todos eles estão terminantemente decididos. Nem todos eles vão cometer de qualquer jeito. Muitos podem não cometer. Muitos podem não estar totalmente decididos assim. Essa é uma afirmação falsa. É mais um dos mitos. O nosso terceiro mito é: suicida não tem planejamento prévio. Ele faz isso como um mero ato impulsivo. Isso é falso. Nem todo suicida faz isso impulsivamente. Pode ser que existam alguns que fazem assim, impulsivamente, mas nem todos eles agem de forma impulsiva. Alguns suicidas planejam antes, têm um planejamento prévio. Planejam uma semana antes, um mês antes, não se sabe quanto tempo antes, mas muitos planejam. Muitos pensam diversas vezes se é isso mesmo que deve ser feito ou como deve ser feito. Então, assim como nós impedirmos o suicida, porque muitos deles têm um planejamento prévio, dão sinais de que estão planejando, comentam alguma coisa a respeito do planejamento, comentam alguma coisa a respeito de que estão insatisfeitos com a própria vida ou que querem tirar a vida, dão a entender isso. Então, pode ser que alguns sejam impulsivos, que venha na cabeça deles que é melhor tirar a vida e acabem tirando naquele momento mesmo, de forma que não há o que fazer. Mas muitos suicidas, ou pelo menos alguns, mas certamente pelo menos alguns, planejam previamente o que vão fazer a respeito da própria vida. É falso dizer que suicida mesmo é aquele que age impulsivamente e chega ali e tira a vida. Alguns, pelo menos alguns, planejam com antecedência o que farão. Por fim, o nosso quarto mito é o que diz que as mulheres tentam o suicídio, podem tentar o suicídio, mas quem realmente comete é o homem, de forma que não há o que se preocupar com a mulher. Isso é uma afirmação bem difícil. Sabemos, pelos dados que temos, que existem tanto suicídios de homens quanto suicídios de mulheres. Se nós formos pegar os dados a respeito de suicídio, não encontramos suicídios só de homens, de forma que toda e qualquer mulher que tente o suicídio não comete suicídio. Existe tanto de um quanto de outro.
ambos cometem suicídio. É verdade que a maior parte dos suicidas são homens, mas não exclusivamente homens. Existem suicidas homens e existem suicidas mulheres, de ambos os sexos. Agora, não é só porque as mulheres cometem menos suicídios que os homens, não é só porque a maior parte das mulheres que tentam suicídio acabam desistindo que nós iremos menosprezar uma mulher que queira tentar se suicidar. Porque a maioria vai desistir. Mas e se aquela mulher que está à nossa frente tentando suicídio não desistir? E se ela for às últimas consequências e acabar se suicidando? Ela terá se suicidado porque a gente menosprezou o fato de que ela era uma mulher tentando suicídio, achando que ela não ia se suicidar. A gente não pode, tendo em vista os dados que nós temos que a maioria das mulheres desistem, ignorar o fato de que ela está tentando. Não é só porque é a mulher que nós devemos presumir que ela vai desistir. Pode ser que ela não desista. Então, realmente, a maior parte dos suicidas são homens, mas mulheres também o cometem. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Pois bem, isso é o que nós vemos no ponto A, mitos e verdades. Vamos agora para o ponto B, a visão de Deus e a compreensão sobre o suicídio. Bem, ponto B, a visão de Deus e a compreensão sobre o suicídio. Nesse ponto aqui da lição, nós vamos ver sobre a importância do conhecimento de Deus para a nossa visão de mundo e como ela pode impedir o suicídio das pessoas. Por que é importante termos uma visão de Deus e por que é importante termos a compreensão bíblica a respeito do suicídio? Primeiro, a visão de Deus, a importância do conhecimento de Deus. A pessoa que se suicida, ela se vê numa situação difícil e ela não vê forma de sair daquela situação difícil, ela não vê que a sua vida pertence a Deus e não somente a ela própria. A visão que ela tem de mundo e a visão que ela tem da vida dela influenciam nesse suicídio dela. Importância do conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a respeito de Deus, quando a gente tem uma visão de Deus, isso muda muito as coisas. Quando temos uma visão de Deus, nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E em razão de sabermos disso, nós sabemos que somos amados. Isso faz uma diferença na nossa vida. Uma coisa é eu achar que eu estou puro e simplesmente nesse mundo. Outra coisa completamente diferente é saber que eu sou amado pelo Criador deste mundo. Outro ponto. Quando eu sei que Deus é onipresente, eu sei que Deus não apenas criou o mundo e está ausente deste mundo, mas eu sei que Deus está também comigo. Afinal de contas, Ele é onipresente. Então eu já sei que sou amado e já sei que não estou sozinho. Outro ponto. Quando eu sei que Deus é onisciente. Quando eu sei que Deus é onisciente, eu sei que Ele sabe de todas as coisas. E se Ele sabe de todas as coisas, a situação pela qual eu passo, Deus sabe também. Não é algo que apenas eu sei pelo que eu estou passando. É algo que eu sei e é algo que Deus perfeitamente sabe pelo qual eu estou passando. Outra coisa, Deus é soberano. Quando eu sei que Deus é soberano, eu sei que Ele não apenas me ama, está comigo e sabe pelo que eu passo, mas eu sei que Deus controla cada situação pela qual eu passo. Por fim, fim da história. Quando eu sei que Cristo morreu por mim, sou amado, Deus é onipresente, está comigo, Deus é onisciente, sabe de tudo pelo quanto eu passo, Deus é soberano, controla todas as coisas pelas quais eu passo, e que Deus deseja um bom fim, ou seja, se Deus é bom, isso muda as coisas. O conhecimento de Deus muda a nossa visão de mundo. Eu agora já não sou autônomo. Minha vida não pertence apenas a mim. Eu sei que existe um Criador e que a minha vida pertence a esse Criador. Eu sei que eu não estou sozinho nesse mundo, mas tem alguém que me ama, que está comigo, que sabe pelo que eu passo, controla as situações pelas quais eu passo e que deseja um bom fim para todas as coisas. Quando eu tenho esse conhecimento de Deus,
e não mais aquela visão de mundo de que eu sou autônomo, que a minha vida é minha, que eu faço dela o que eu quiser. Quando eu tenho esse conhecimento, isso muda a minha forma de ver as coisas. Por isso, esse conhecimento de Deus é importante. Sobre o suicídio especificamente, a nossa revista relata 6 exemplos. Não temos aqui tempo para discutirmos esses 6 exemplos, são 5 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. O do Novo Testamento é mais evidente, é o suicídio de Judas. Nem todos os casos relatados aqui são, de forma precisa, um suicídio. Alguns casos aqui são casos relacionados ao suicídio. A pessoa tinha a intenção suicida e alguma outra pessoa a auxilia no suicídio. Então, nem todos os casos são de forma precisa um suicídio, mas são casos relacionados ao suicídio, casos relacionados à intenção suicida. Importa que a gente veja aqui que todos os 6 casos, qualquer caso que a gente veja na Bíblia, a visão bíblica é sempre negativa. O ato da pessoa tirar a própria vida ou o ato da pessoa ter uma intenção suicida não é visto como algo bom, é ruim. Retirar a própria vida é sempre ruim, porque é quebra do 6º mandamento, quebra a lei estipulada por Deus, está desconforme aquilo que Deus ordenou. Praticar algo em desconformidade com aquilo que Deus ordenou é ruim. Então, biblicamente, o suicídio sempre é ruim. Ponto 2 da nossa revista, eutanásia. Eutanásia é quando nós queremos dar fim à nossa vida, mas não estamos em condições de dar fim à nossa vida, então alguma outra pessoa participa e ela sim, no nosso lugar, por nossa vontade, retira a nossa vida. A revista, na verdade, dá uma perspectiva um pouco mais ampla de eutanásia. Temos o suicídio, que é quando a pessoa tira a própria vida. Existe também o suicídio assistido, que é quando a pessoa não tem plenas condições de tirar a própria vida. Então ela pede ajuda a alguém para que alguém a auxilie a retirar a própria vida, mas no suicídio assistido, quem tira a própria vida é o suicida, não é quem assiste, não é quem ajuda. Suicídio assistido, quem tira a própria vida é o suicida. E tem a eutanásia, que é quando não é mais o suicida que tira a vida, é aquele que assiste, aquele que ajuda, que retira a vida da pessoa que quer morrer. Na eutanásia, normalmente a pessoa quer morrer porque ela está em sofrimento ou porque ela não tem condições de se recuperar de uma determinada doença. Então a pessoa quer a eutanásia, quer que normalmente um médico retire a vida da pessoa, retire os equipamentos que façam com que ela continue vivendo. A nossa revista dá um conceito um pouco mais amplo de eutanásia, mas seja qual dessas definições for, suicídio, suicídio assistido, eutanásia, a visão bíblica em qualquer desses casos é de que isso é um erro, é uma quebra do mandamento estipulado por Deus. Não podemos retirar a nossa vida, nem pedirmos a outro que retire a nossa vida. O nosso dever é preservar a nossa vida por todos os meios e modos e auxiliar na preservação da vida de outros por todos os meios e modos. Não podemos retirar a nossa vida por conta de sofrimento. Retirar a vida por conta de sofrimento não é acabar com o sofrimento, é acabar com aquele que está sofrendo. Não podemos fazer isso. Isso é um ato que está em desconformidade com aquilo que Deus estipulou. Não podemos retirar a vida daquele que sofre. Podemos e devemos, de todas as formas, retirar o sofrimento das pessoas, mas sem retirar a pessoa que sofre. Vamos fazer aqui a rápida leitura da nossa aplicação da nossa revista. Aprofunde seus estudos bíblicos para desenvolver um sólido conhecimento do ser e da natureza de Deus. Como eu disse, isso muda a nossa visão de mundo. Uma coisa é nós vermos o mundo de acordo com aquilo que Deus disse na sua Bíblia. Outra coisa é nós vermos o mundo independente do que a Bíblia diz. Isso muda a nossa visão de mundo. Ore por seus familiares e amigos que estão sofrendo. Deus responde às nossas orações. Devemos orar na certeza de que Deus agirá.
pedindo que o Senhor lhes conceda ânimo para superarem seu sofrimento e que busquem eles também conhecer o Senhor. Que eles busquem conhecer a Deus. Que toda e qualquer pessoa que esteja passando por algum sofrimento busque conhecer a Deus, na certeza de que Deus age, na certeza de que Deus pode fazer alguma coisa. Amém. Até aqui a nossa lição de hoje. Semana que vem nós continuamos com a nossa lição de número 5, que vai tratar da vontade de Deus. Vamos orar rapidamente para encerrarmos a classe de hoje. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse instante, por esse momento que podemos meditar um pouco mais na Sua palavra e Te pedimos que essa lição possa ficar gravada no coração de cada um de nós. Por isso nós oramos a Ti, agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Porque